Olá! Então, vamos agora iniciar a disciplina falando um pouco da gastronomia nordestina. Para a gente falar da gastronomia nordestina, a gente tem que levar em conta o processo histórico da história do Brasil completo. Por quê? O Brasil foi descoberto no Nordeste, na Bahia, tem contradições, mas enfim. Quando os portugueses chegaram no nosso litoral, eles encontraram uma população indígena que já tinha uma gastronomia própria, já tinha um processo histórico de uma alimentação própria, cultural deles. Os portugueses introduziram na nossa cultura, na cultura indígena, a gastronomia, um pouco da gastronomia dele, um pouco da cozinha deles. E com a chegada dos escravos se produziu. Então, essas três culturas, esses três povos, é o que inicia-se a gastronomia no Nordeste, é o que inicia o nosso cardápio, o nosso leque de comidas. Já tínhamos comidas típicas nossas, com a introdução de outras da Europa e da África, surgindo assim a nossa própria gastronomia. A diferença da nossa gastronomia para a gastronomia do Sul, do Sudeste e do Norte é justamente os tipos de alimentos que se encontram naquelas regiões, que é bem específica de cada região, e o povo que chegou para colonizar essas regiões. Os espanhóis, os italianos, os japoneses. Então, a gente encontra no Brasil, no continente brasileiro por si, vários tipos de cultura, vários tipos de gastronomia. A gente consegue definir bem cada um de cada meio. No nosso Nordeste, a gente encontramos uma gastronomia também definida na parte litorânea e no nosso sertão. São dois tópicos que definem-se bem o que seria uma culinária do litoral e uma culinária do nosso sertão. No sertão a gente encontra comidas mais pesadas, mais carregadas, com mais ênfase na conservação dos alimentos. Já na parte litorânea a gente encontra aquela comida mais fresca, com mais frutas, com mais peixes, camarões, derivados do mar. Então isso define bem. Com a produção da cana-de-açúcar, a gente veio com a doceria no Brasil dando um boom geral na nossa doceria, que a gente tinha grande produção de açúcar e com isso surgiu vários doces. A nossa rapadura, o bolo de rolo de Pernambuco, entre outros doces que surgiram de acordo com a nossa produção da nossa agricultura. A culinária nordestina por completo, ela é bem diversa, ela é bem variada e está em constantes mudanças. Já temos grandes chefes fazendo pratos que seria tipicamente nordestino, tipicamente do nosso sertão, com uma nova visão, com um novo toque gastronômico, dando um glamour maior a essas preparações. Então, com o processo histórico da nossa cultura, a gente vai hoje vamos produzir um sorvete de tapioca. A tapioca vem da nossa produção, da nossa mandioca, que já era existente no nosso litoral, em todo o nosso continente, e a gente vai introduzir ela no sorvete. Esse modo de fazer foi com o decorrer do tempo, com as técnicas europeias e africanas, que a gente chegou a esse ponto de granulado da tapioca, da farinha de tapioca, certo? Para iniciar, vamos utilizar o leite de coco, de preferência natural, creme de leite e o leite condensado. A gente primeiro ferve esse leite de coco, deixando ele bem quente. O leite de coco vai junto, certo? Fez a junção dos dois, acrescenta a nossa farinha de tapioca. Misturamos até dissolver por completo. Agora, o detalhe, a gente tem que deixar esfriar, deixar bem frio, para poder acrescentar os outros ingredientes, para não talhar o creme de leite e nem o leite condensado. Fez essa junção, não tem o que fazer, não tem mistério, vai apenas deixar um pouco a goma da tapioca um pouco mais macia, com leite quente.
leva, espera um pouco ela esfriar, depois volta com essa mesma preparação. Acrescenta o creme de leite. E o leite condensado. Agora, com o fouet, o ideal, você vai fazer essa mistura. E levar para o congelador, para o freezer, por mais ou menos 3 horas, que é o tempo dela endurecer. Com isso, você traz ela, depois de 3 horas, a gente vai voltar a bater na batedeira. Pegar lá a preparação semi-pronta e a gente continua com a preparação. Depois de 3 horas, nossa preparação já está com uma consistência diferenciada. A gente colocamos ela toda na batedeira. Batida que a gente vai dar de mais ou menos de 5 a 15 minutos. De 5 a 10 minutos apenas. Só para ela poder dar uma nova textura. Você vai ver que vai ficar uma coisa mais arada. Com isso, a gente colocamos novamente no freezer por mais 3 horas. Voltamos a bater. Vamos dar continuidade às nossas preparações. Agora a gente vai iniciar com uma costelinha suína. A gente vai fazer ela ao forno. É uma receita simples, bem típica nossa, do nosso Nordeste, bem utilizada, mas também encontrada também na região Sudeste, na região Sul também. É uma receita que poderia ser feita tanto hoje em dia, que muita gente coloca barbecue, coloca outros ingredientes, tem um acabamento maior, a gente vai fazer na parte mais simples possível. Para ficar bem mais nossa cara, bem mais nosso Nordeste. A costelinha, aquele mesmo tempero que eu sempre falo para vocês. Ervas, sal e alho, tudo trituradinho, machucadinho, e a gente vai temperar essa costelinha. O ideal é você temperar ela de um dia para o outro. Passa muito mais sabor, passa muito mais... A mudança do sabor é outra completamente. Não tenha pena de usar tempero, até porque esse é o principal. Essas ervas são as principais coisas que se usa nela. Não tem grande alteração. Esses temperos que você utilizando de um dia para o outro apenas aumenta mais o sabor dela. Produz mais esse sabor à carne. Daqui se coloca papel filme na geladeira, no dia seguinte você utilizaria ela. Para a gente utilizar, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma cama de cebola na forma. Vamos formar toda essa forma com a cebolinha, cortada em rodelas bem grossas. Ah, senhora, mas a cebola vai queimar? Vai, mas eu quero que a cebola passe o sabor para essa costela. A intenção não é apenas usar só a cebola. Vai ter partes que a gente ainda vai usar, se não verificar na montagem do prato. E com essa costelinha, a gente colocamos em cima dessa cama de cebola. Aproveitem todo o tempero, não tem mistério. Certo? E aqui tem uma manteiguinha. Vocês notam que a minha costelinha ela tem bastante gordura, ela vai liberar essa gordura todinha. Mas aqui eu vou colocar um pouco mais da manteiga, porque tem algumas outras partes que não tem tanta gordura assim e eu preciso que ela libere essa gordura para dar um saborzinho diferenciado mesmo. Então eu coloco um pouco da manteiga. E aqui ela vai para o forno. Se você tem um pouco mais de pressa, quer que seja um pouco mais rápido, você pode envolver papel alumínio, porque ela vai cozinhar um pouco mais rápido
e logo em seguida você tira e coloca ela para dar a dourada necessária que você precisa para a costelinha. Mas é simples, muito simples a receita, muito fácil de fazer, qualquer um faz. Vamos lá? Botar no forno? Logo em seguida a gente vamos fazer uma receita que é bem típica do nosso Piauí. É um arroz que é chamado Maria Isabel. Na verdade nem se chama arroz, se chama Maria Isabel. Se chegar no restaurante e pedir Maria Isabel, vai chegar esse arroz para você. Que nada mais é um arroz com carne de sol, e carne de sol, calabresa e outras derivadas bem nosso nordestino. É exclusivo do Nordeste. Como a gente tem no Maranhão o arroz de puxá, que também a gente só encontra na região do Maranhão, é um arroz bem típico deles. No Maranhão esse arroz é feito com a erva, e o nome dessa erva, que é como se fosse o nosso coentro aqui, só que lá é vinagreira, é chamado de vinagreira. Dificilmente encontrado aqui para a nossa região, mas muito fácil de se encontrar lá, com qualquer quintal, às vezes qualquer canto a gente vai. Na feira livre a gente encontra muito. É um arroz que tem uma aparência parecido com o do Piauí, só que o sabor é completamente diferente e ele é perfeito, uma combinação perfeita com peixe frito, que é um prato típico da região. Então assim, dentro do nosso Nordeste a gente encontramos comidas típicas que é exclusiva daquela região, exclusivamente daquele estado. E assim, aconselho muito, quem tiver a chance, quem tiver a oportunidade, não precisa viajar para longe não, a gente viaja aqui dentro do nosso Nordeste mesmo e vai conhecendo essa gastronomia local. Dentro do nosso Rio Grande do Norte a gente tem um leque de chance, de oportunidade de conhecer gastronomias tipicamente nossa, que tem uma comida extraordinária, como o nosso queijo manteiga, temos a nossa carne de sol, temos o nosso girimum, o nosso camarão, que a gente encontra muito no litoral, mas se aventurem, temos queijos premiados dentro do nosso Rio Grande do Norte, muito conhecidos mundialmente, e a gente assim tem que notar que os pequenos produtores, aquela pequena família que produz aqueles produtos, que são o local que você vai mais encontrar, vai poder viajar muito mais na gastronomia. Conheçam os nossos interiores, viajem, desfrutem um pouco do nosso Nordeste. Então, para fazer nossa Maria Isabel, a gente vai precisar de carne de sol, certo? Eu corto em cubinhos não tão grandes, não tão pequenos. A gente vai usar a calabresa. Esse aqui é opcional. Eu estou usando, mas na receita mesmo, na ficha técnica que eu estou enviando para vocês, não tem. Tem restaurantes, tem lugares que trabalham com isso, tem restaurantes que não trabalham com isso. Que no caso é o tocinho de porco, certo? Cebola e os temperos normais. Primeiro passo é colocar sempre a carne para assar. Para evitar usar o óleo, eu uso o tocinho, que ele vai liberar o óleo. Vamos ligar primeiro o fogo. Sempre deixando sempre quente. A gente vai usar esse tocinho para liberar o óleo e assar os restantes dos ingredientes. Essa é uma opção minha. Cada um, se não quiser utilizar essa banha do porco mesmo, você pode colocar a carne de sol apenas e acrescentar apenas um pouquinho de óleo e fazer todo o processo desse arroz. Aqui eu vou deixar ele liberar bastante esse óleo para acrescentar os outros ingredientes. Você nota que ela já está liberando bastante óleo, bastante gordura. A partir daí você pode acrescentar a carne de sol. E a própria calabresa. Temos que deixar essa carne torrar bastante, deixar bem crocantezinha, bem torradinha mesmo. Então tem um pouco mais de paciência, vamos fazendo aos poucos.
que vai chegar no nosso ponto que a gente precisa. Vou mostrando para vocês o ponto ideal. Você nota que ela liberou gordura, mas também não foi tanta gordura assim não. Então, caso os tocinhos que você coloque libere mais gordura e fique muito cheio de óleo, aí você descarta essa metade desse óleo, descarta esse óleo que ficou nela, porque todo o arroz é feito da própria panela que foi iniciado na fritura, certo? Daí a gente acrescenta a cebola, o alho, coloral. A sua coloral, um arroz é típico, do nosso Nordeste. Então, é necessário se colocar. E o arroz? O arroz branco e lavado. Por quê? O arroz tem que ser lavado? Porque nesse caso aqui, eu não quero que ele libere tanto amido que existe já no arroz. Então, ele lavado, ele vai diminuir a quantidade de amido, a gente vai tirar o excesso do amido dele, para ficar apenas... Olha como o arroz é lindo. Nem está pronto e já está lindo. Uma dica que eu dou: arroz é sempre em fogo baixo. A água que a gente coloca nesse arroz o ideal é que ela esteja já quente. O nível da água sempre 2 dedos acima do nível do arroz. Você vê onde o arroz está, colocou 2 dedos e deixou ele cozinhar em fogo baixo. Se puder, e também quiser, você pode tampar esse arroz para ele dar um cozimento mais rápido ainda e chegar no ponto mais rápido. Mas fica a critério seu. Pode esperar um pouquinho até dar o ponto dele. Com relação ao sal, para a gente colocar nesse arroz, sempre tenha cuidado, se lembra que você colocou carne de sol, você colocou a calabresa, então tudo isso tem um pouco do sal. Então a gente coloca o sal bem pouquinho mesmo, só para finalizar mesmo, com muito cuidado. Nossa costelinha suína está quase no ponto. Aí uma dica que eu dou para decoração, para acompanhamento do prato. Eu cozinhei o milho verde, cortei em pedaços menores. Vou colocar a manteiga. Pouco de sal. Lembrando que esse milho foi cozido sem sal, sem nada, tá? Só vai do sal a gente vai acrescentar agora. E vamos assar esse milho. Você nota que ele vai começando a florar, dando uma aparência de dourado. É essa a impressão que eu quero, como se fosse um milho assado, só que a gente feito na cozinha. Você também pode utilizar o maçarico e maçaricar ele. Só que o maçarico vai deixar com o gostinho que a gente está deixando aqui, com a manteiga e o sal. O nosso arroz já está no ponto. O coentro, eu só coloco. Você também pode colocar no exato momento agora ou na parte da decoração. Para mim, eu prefiro colocar na parte da decoração. Porque por mais regional que seja esse prato, por mais regional que seja,
Tem muita gente que ainda não consegue se adaptar ao sabor do coentro, então a gente pode colocar, principalmente no nosso restaurante, colocar ele mais na decoração na parte de cima do prato, porque evita o constrangimento do cliente estar escolhendo pratos como você. Olha como é lindo. Lindo e saboroso. Vamos lá? Montar. A montagem, eu estou usando esse aro, certo? No prato. Estou no cachezinho. Nossa costelinha já saiu do forno. Sinal que ela está bem assadinha. Agora a gente vai cortar. E a carne está bem macia. Ok? E agora a gente vai montar esse prato, deixar ele limpo, saboroso. Tenho certeza que já está. Então, montamos nossa costelinha. O acompanhamento aqui eu coloquei apenas o milho. Agora eu vou dar um detalhezinho para vocês. Com aquela cebolinha que a gente assou a costelinha, deixa eu pegar lá para vocês darem uma olhadinha. Nota que ela dourou, mas ela não chegou a queimar. E todo o sabor da costelinha está aqui nela. Tá bom. Bastante carinho a gente vai apresentar ela como um dos acompanhamentos da nossa costelinha. Prato pronto. Combinação perfeita com a Maria Isabel, o arroz. E agora a gente vamos lá ver se o sorvete deu o ponto que a gente precisa. Nosso sorvete já ficou no ponto que a gente precisa. Eu ponho como acompanhamento uma elástica de cana-de-açúcar, para deixar bem mais regional ainda. Eu não sei se vocês conhecem, mas em Pernambuco pelo menos é bem típico. Eu acredito que no Rio Grande do Norte também, que eu já vi em vários supermercados. O tareco. Até aquela música, um forrozinho que existe, tareco Mariola, pronto. Esse tareco é o nosso acompanhamento do nosso sorvete. No lugar de colocar uma calda de chocolate qualquer, a gente vai colocar esse melaço de cana-de-açúcar. E o nosso tareco para dar crocância ao sorvete. Gente, não é um detalhezinho que conta muito. Toda preparação precisa ter essas etapas. Do suave, da textura, dessa sensação de texturas diferentes. O tareco aqui, ele dá um fechamento perfeito nessa combinação, nessa sobremesa. É uma delícia, é muito, muito, muito bom. Aproveitem, tentem, produzam, façam, criem. Lembre-se de uma coisa, quando a gente trabalha com comida regional, a gente tem que levar em conta... professora, a gente pode fazer adaptações? Claro. A nossa gastronomia está aí para mudar, para se adaptar. Mas quando a gente pensa em uma comida, em um prato nordestino, se você quer levar bem à risca tudo aquilo que você está fazendo, você tem que encarar, você tem que produzir ele levando o mais original daquela receita possível. Quando se fala em comida regional, típica de uma região. Ok? Aqui a gente fez algumas adaptações da comida, mas se você procurar o processo histórico daqueles alimentos, tente produzir o mais aproximado possível, se é esse o objetivo da sua receita. Bom apetite para todos!